E aqui a última parte dessa sua aula sobre números, a gente vai falar sobre algumas operações matemáticas que é importante você saber. Vamos falar primeiro sobre frações e números decimais, né? Se um dia você for, por exemplo, ter uma receita, é muito comum a gente utilizar esse tipo de número em receitas, né? Então, para falar 1 e 1/4, a gente vai falar 1 and a quarter. 1 and a quarter. Se for falar 1,5, 1 and a half. Se for falar 1 e 3/4, 1 and 3/4. Ou seja, 1/4 no inglês é a quarter. Meio, a half. 3/4, 3/4. Quando a gente for falar também de números com ponto, é aconselhável que você use a palavra point. Então, você utiliza 1.25 e não 1.25. Você pode falar 25. 1.5, 1.5. 1.75, 1.75. Então, lembrando que este ponto aqui, dos números que são números derivados de fração, a gente utiliza o point, ok? É diferente, por exemplo, do ponto que a gente usa em um texto, que aí a gente usa outra nomenclatura, né? Que seria o period. Mas isso fica para outra aula. Aqui a gente está falando de números. Então, esse aqui a gente usa o point. Porcentagens, a representação das percentages em inglês é pelo mesmo símbolo e a gente fala percent. Percent. 26% is spoken as 26%. Vamos lá. More than 50% of something is the majority of it. Less than 50% of something is the minority. Ou seja, nós falamos 26%, igual ao português. Quando eu tenho mais de 50% de alguma coisa, a gente diz que isso é a maioria daquilo. The majority of it. Se a gente tem less, se a gente tem menos do que 50% de alguma coisa, essa é a minoria. Is the minority. Minority. Então, vocabulários aqui. Percent, majority, minority. Vamos agora sim, de fato, ler um exemplo. The vast majority of the students, 95%, agreed with the new plan. Only a small minority, 5%, were unhappy. Ou seja, a vasta maioria, majority, dos estudantes, uma porcentagem de 95%, concordou com o novo plano. Apenas uma pequena minoria, 5%, estavam infelizes ou não contentes. Número 0. Existem 3 formas basicamente de falar em inglês, tá? Ele pode ser falado de formas diferentes em diferentes situações. Por exemplo, para falar um número de telefone, a gente representa ele com a palavra O. O. Para falar as horas também, tá? Quando a gente for estudar horas, você vai ver que a gente também vai usar isso aqui. Então, para falar um número de telefone, a gente representa com O. Posso representar também com zero? Pode, também pode, tá? Então, para falar número de telefones, O ou zero. Então, por exemplo, esse número aqui, existem 2 formas de falá-lo. Eu posso falar 603 449. Ou eu também posso falar 603 449. E agora eu mudei porque eu fiz um double four, que é uma representação do número que está duplicado. 4444 é a mesma coisa que eu falar double four. Você também pode utilizar dessa forma números duplicados. Na matemática, como eu falei, a gente pode utilizar o point, né, para botar o ponto, e o 0 a gente pode representar com o not. Então, por exemplo, not 0.7, mas eu também posso representar com o ou. Por exemplo, esse número aqui, 6.02, 6.02.
Ou eu posso falar 6.not to. Então, para matemática, a gente pode usar tanto not quanto o ou, certo? É aconselhável que se o número começar com 0, você comece com o not, porque fica estranho você começar com o. 0.7. Pode ser um pouco estranho. Mas isso aqui não é nada assim, nossa senhora, importantíssimo. Se eu não souber disso, eu não vou falar inglês. Não, relaxe, tá? Isso são só dicas para você enriquecer o seu vocabulário e para que quando você escutar isso aqui, você também reconhecer. Isso é muito importante. Falando de temperatura. Na temperatura, a gente usa a palavra graus, correto? Na verdade, a gente usa graus em qualquer tipo, seja em Fahrenheit, seja em Celsius, a gente sempre usa o grau. No inglês, a gente usa a palavra degrees para representar graus. Então, uma temperatura de menos 10 graus ou 10 graus abaixo de zero, a gente pode falar 10 degrees below zero, abaixo de zero, ou seja, a preposição below significa abaixo. 10 degrees below zero. Ou você pode falar menos 10 graus, que seria minus 10 degrees. Então, existem duas formas. Ou você diz que é 10 graus abaixo de zero, e usando below zero, ou menos 10 graus, né? Ou 10 graus negativos, mas a gente representa com o minus, que é o sinalzinho de negativo que a gente vai ver no próximo slide. E conforme eu prometido, chegamos na matemática. Essa é a hora da matemática. Então, vamos falar alguns terminhos importantes aqui que a gente pode utilizar na matemática. A gente nunca sabe quando vai precisar, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, existem várias formas, né? Mas, basicamente, existem 4 operações matemáticas, né? Que a gente utiliza. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Obviamente que a matemática é universal, no inglês também, né? Então, quando a gente está tentando calcular alguma coisa, ou seja, quando a gente está tentando calculate something, né? Alguma coisa, a gente está tentando resolver aquilo. Ou seja, we are working out. A gente está trabalhando naquilo. Working out também pode ser no sentido de resolver alguma coisa, tentar calcular, fazer umas contas. A gente também pode usar o workout. Sim, eu sei que você conhece workout de academia, de malhar, e sim, também é. Mas dentro deste contexto da matemática, o working out pode ser no sentido de resolver alguma coisa, uma situação, ou até mesmo uma operação matemática, um cálculo no caso. Muito bem, então nós temos aqui as 4 operações matemáticas básicas, né? A adição, que nós chamamos no inglês de addition, e ela é representada pelos símbolos de adição, né? Obviamente, que nós chamamos ou de plus ou de and. E para eu falar esse igual, a gente pode usar tanto o termo equals quanto o is, que é o verbo to be, né? Que significa é. Então, por exemplo, 6 mais 4 é igual a 10. Eu posso falar 6 plus 4 equals 10. Mas eu também posso falar 6 and 4 is 10. Que é como se eu dissesse é 10, né? 6 mais 4 é 10. Na subtração, que a gente chama de subtraction, mesma coisa, só que a gente vai representar pelo sinal de menos, que é o minus, que eu já mostrei para você quando a gente estava falando de temperatura. Então, 6 menos 4 é 2, ou seja, 6 minus 4 is 2. Posso usar o equals? Pode também. Fica a teu critério se você prefere is ou equals. Multiplication, que é a multiplicação. 6 vezes 4, 24. Então, 6 multiplied by 4 is 24. Mas eu também posso falar 6 times 4, que é o vezes, is 24. Então, para falar multiplicado por, a gente usa literalmente multiplied by. Mas se você quiser falar vezes, 6 vezes 4, você pode usar a palavra times, que significa vezes. Divisão, division. 8 dividido por 2 igual a 4. 8 divided by 2 is 4. Bem parecido muitas coisas com o português, tá? Essa última parte eu vou ler em inglês para você. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo.
e depois eu vou voltar traduzindo. Lembrando que essas palavras em negrito do vocabulário são vocabulários novos que seria interessante você anotar que a gente pode estar vindo a aplicar aí em alguma atividade no nosso encontro semanal. Então vamos lá. Some people are not very good at adding up numbers. Então, pessoal, essa última parte aqui eu vou ler agora. Essa partezinha aqui eu vou ler em inglês e depois eu vou traduzir para você. Eu quero que você observe muito bem nas pronúncias e principalmente nas palavras em negrito, que são os vocabulários novos e que provavelmente vai estar lá no seu exercício para você utilizá-lo, ok? Então vamos lá. Some people are not very good at adding up numbers, putting numbers together to reach a total, and often get stuck, have a problem, if they have to work out something quite difficult. The easiest way is to use a calculator, a small electronic machine for working out numbers. Ou seja, algumas pessoas não são muito boas em adding up, ou seja, colocar números juntos e atingir o total. Ou seja, algumas pessoas não são boas em fazer contas, em somar, em calcular. Então, add up seria calcular. Algumas pessoas não são muito boas em calcular. E, frequentemente, get stuck, ou seja, tem um problema. Frequentemente, elas têm um problema, elas ficam presas naquilo. Get stuck. E se eles não têm, se eles têm que fazer alguma coisa que é bastante difícil, se eles têm que resolver ao workout alguma coisa bastante difícil. A forma mais fácil é usar uma calculadeira. Calculadeira foi ótimo, né? Uma calculadora, ou seja, uma pequena máquina eletrônica para working out numbers, para fazer contas com números. Aqui a gente tem algum vocabulário, por exemplo, workout, to work out, que pode significar dentro deste contexto, calcular, ou até mesmo resolver. Se a gente estiver falando, por exemplo, da palavra add up, to add up, a gente está falando da expressão adicionar, ou até mesmo somar. Se a gente estiver falando do get stuck, to get stuck, a gente está falando de ter um problema ou ficar preso. E se a gente está falando da palavra calculator, a gente sabe que a gente está falando de calculadora, né? Então, aqui são alguns phrasal verbzinhos que a lição trouxe para a gente. Lembrando que o workout, em outros contextos, significam outras coisas. Provavelmente get stuck e add up também. Mas dentro do contexto matemático, esses seriam as nossas traduções. Muito bem, pessoal, então essa foi a nossa aula de números. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha absorvido bastante coisa e não esquece de assistir o vídeo das atividades, da correção e fazer as atividades. É essencial.